A gente continua falando de carnaval, de outro assunto polêmico, daquela homenagem feita ao presidente Lula pela Acadêmicos de Niterói e que ainda segue repercutindo muito no mundo político. Vou trazer de volta, então, Matheus Teixeira para a gente falar a respeito desse assunto. Matheus, nós trouxemos aqui no Live CNN, ainda durante o plantão de carnaval, o tamanho da preocupação do núcleo próximo do presidente Lula com os possíveis desdobramentos dessa história toda. Muita gente ali achando, no entorno do presidente, que era um tiro no pé, que isso ia dar problema. Tinha, inclusive, preocupação com o revés na justiça, com que o TSE possa rever o entendimento sobre propaganda eleitoral antecipada, que hoje é muito flexível, endurecer as regras, impactando em toda a campanha. E agora a gente está aí nos dias seguintes desse desfile. Como está o clima no entorno do presidente Lula? Exato, Clarice. A percepção de alguns aliados é que o próprio governo não teve a devida dimensão do que isso iria representar nas eleições desse ano e no embate público da política, justamente porque no começo acharam que seria uma grande ideia, tanto é que teve até convite para os ministros participarem do desfile. Depois houve um recuo, a própria Advocacia Geral da União emitiu um alerta de que poderia configurar campanha antecipada, os ministros foram desconvidados, a primeira-dama, Janja da Silva, participaria, estaria em um carro alegórico, depois recuou e também não participou, e o próprio presidente Lula acabou indo apenas para o camarote e não participou do desfile, mas apesar de não ter participado, isso joga a luz, sim, sobre a questão da pré-campanha. A jurisprudência do TSE e a própria lei eleitoral é muito subjetiva sobre o que pode e o que não pode fazer nesse período pré-eleitoral e abre muita margem, sim, para ficar configurada uma campanha antecipada, ainda mais por ter sido um desfile de mais de 1h30, a céu aberto, televisionado e com exaltação à trajetória do presidente Lula. A lei eleitoral diz que pode sim exaltar os méritos de um pré-candidato, mas não pode haver o pedido explícito de voto. Não houve o pedido explícito de voto, mas tensionou a relação com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral, que, vamos lembrar, em 2022 atuou de maneira muito firme contra o então presidente Jair Bolsonaro, e agora esse caso joga no TSE mais pressão para ver se a mesma firmeza que valeu em 2022 vai valer também nesse ano para o presidente Lula. Além da própria relação com o Tribunal Superior Eleitoral, que agora foi posta a teste com esse desfile, tem a questão com os evangélicos. Uma das alas da escola de samba mostrou ali, simbolizou os evangélicos como uma lata de conserva, que pegou muito mal justamente um eleitorado que o PT tenta se aproximar e que historicamente teve dificuldade de penetrar nesse público, porque é um público majoritariamente que apoia mais o bolsonarismo. Portanto, tanto do ponto de vista das relações com os outros poderes, da relação com o Tribunal Eleitoral, que vai ser fundamental nesse ano nas eleições, quanto com a relação com os próprios evangélicos, que é um eleitorado em que o PT tem dificuldade histórica, não pegou bem. E, portanto, aliados, alguns dizem não, foi um bom negócio, valeu a pena, foi muito bonito o desfile e exaltou justamente a trajetória do presidente Lula, que tem mais de 4 décadas. Mas a ala majoritária do governo entende que não. No fim das contas, o balanço foi negativo, porque trouxe mais notícia ruim em relação a uma possível pré-campanha e na relação com os evangélicos, do que com uma notícia boa. Dialogou mais com o próprio eleitorado petista, que já exalta historicamente o presidente Lula e não precisava de mais essa demonstração da trajetória dele para poder levar para a campanha o que ele já fez e o que ele não fez, Clarice.